Desde o anúncio da contratação de Kylian Mbappé pelo Real Madrid, há uma pergunta no ar, uma dúvida generalizada de como o Real Madrid vai jogar depois da chegada do atacante francês. E não só ele, o Real Madrid já confirmou há muito tempo atrás que contratou o atacante brasileiro Endrick e que ele vai desembarcar aqui na capital espanhola nesta janela de transferências. Portanto, o Real Madrid passa a ter 2 atacantes a mais no seu elenco, 2 opções para o técnico Carlo Ancelotti montar o ataque do Real Madrid. E as dúvidas sobre como este Real Madrid vai jogar, qual a ideia do Ancelotti tendo muitos mais atacantes à disposição para a próxima temporada do que ele tinha na temporada anterior, é uma dúvida constante por aqui. E a gente escutou durante esta semana, pela primeira vez, o técnico italiano dando uma pista do que ele pretende fazer. Porque se levantava, ou se levanta aqui em Madrid, a possibilidade de uma mudança de esquema, do Real Madrid voltar a jogar no 4-3-3, porque terá mais opções no ataque para a próxima temporada, de sacrificar um meio-campista para a entrada de mais um atacante. Se não, o Ancelotti mantém o sistema e o que acontece? Bom, o técnico italiano que está de férias no Canadá concedeu uma entrevista ao meio de comunicação holandês Ziggo Sports, falei errado, já consertei, e nos deu uma ideia do que passa pela cabeça dele neste momento, na metade de junho, antes da Eurocopa e da Copa América começarem, porque quase todos os atacantes da seleção espanhola, quase todos, porque o Brahim Dias não, estarão com suas seleções nessas grandes competições, e daí a gente pode também ter uma ideia de como eles vão jogar com as suas seleções, e o Ancelotti pode tirar alguma conclusão disso. Mas antes das competições começarem e pouco depois do anúncio da contratação do Mbappé, a primeira vez que a gente ouviu o Ancelotti falar foi nessa entrevista para o Ziggo Sports da Holanda. O Ancelotti falou o seguinte: teremos que nos adaptar. O sistema não mudará, mas a ideia de futebol poderia ser diferente. Ele ainda destaca que uma característica que ele tem, né, que o Ancelotti tem, é de sempre colocar em primeiro lugar os jogadores, tentar aproveitar as melhores características dos seus jogadores para montar o melhor time possível, né? O Ancelotti não se prende a estilo, não se prende a esquema tático. O que ele coloca em primeiro lugar é como eu vou fazer para que os meus melhores jogadores possam desenvolver o seu melhor futebol. Essa é a regra do Ancelotti. Então, pensando nisso e tendo em consideração aí essa frase de que o sistema não mudará, mas a ideia de futebol poderia ser diferente, a gente pode começar a tirar algumas conclusões do que o Ancelotti pode fazer no ataque do Real Madrid na próxima temporada. Lembrando que na atual temporada o Real Madrid tinha Vinícius, Rodrigo, Rossello, que era a opção do centroavante reserva, e Brahim Dias como atacantes. Na verdade, o Brahim era mais reserva do Bellingham, ele jogava mais na posição do Bellingham quando o inglês não estava, e o Arda Güler, que no elenco do Real Madrid está inscrito em meios campistas, na parte do meio campo, ele atuou de ponta direita em alguns jogos. Então também tem essa questão de saber exatamente qual é a posição do Arda Güler, que segundo o Ancelotti fica no Real Madrid também na próxima temporada. Para tentar explicar um pouquinho para vocês, eu vou pedir ajuda aqui para a minha amiga Prancheta, do sistema ofensivo só, tá, galera? Eu só coloquei aqui o sistema ofensivo do Real Madrid, porque o sistema defensivo não deve mudar muito para a próxima temporada. Courtois, o goleiro, Carvajal, lateral direito, a zaga, que vai ter a volta definitiva do Militão totalmente recuperado, se espera da lesão, então Rüdiger, Militão e Nacho serão os 3 defensores já confirmados. O Nacho, vamos ver ainda se ele renova com o Real Madrid ou não. O Alaba ainda vai estar voltando da lesão no joelho, vamos ver como é que ele vai estar. Acho que vai ser Rüdiger e Nacho ou Rüdiger e Militão se o Nacho continuar, né? A gente tem ainda essa dúvida de saber o futuro do atual capitão do Real Madrid. Na lateral esquerda, Mendy, que tem contrato com o Real Madrid até 2025, o Ancelotti gosta muito dele, vai continuar sendo lateral esquerdo. A partir daí é que entram os questionamentos de como o Real Madrid pode vir a jogar com a chegada de Endrick e Mbappé. Importante ressaltar que Toni Kroos
já deixou o Real Madrid. É uma baixa importante porque ele foi titular em muitos jogos do Real Madrid nessa temporada. Eu coloquei aqui só o sistema ofensivo, tá, galera? Não tem a linha de 4, nem o goleiro, nem a linha de 4. Tá só a parte ofensiva do campo. Então, o Real Madrid essa temporada jogava basicamente quase todos os jogos, porque o sistema ele ia mudando muito durante as partidas. Num 4, goleiro, 4-3-1-2, né? Basicamente, Tchouaméni ou Camavinga, Valverde pela direita, o Toni Kroos, que eu já vou explicar que ele se movia bastante, mas geralmente pela esquerda, o Bellingham sendo esse cara que flutuava tanto no meio do campo como entrava bastante na área, né? A gente viu, principalmente no início da temporada, o Bellingham entrando por aqui. E Vinícius e o Rodrigo, os atacantes, um mais pela esquerda, um mais pela direita, mais ou menos assim que o Ancelotti organizou quase toda a temporada. Os sistemas, eles foram mudando, mas não muito além disso, tá? Por quê? O que mudava, assim, em alguns jogos? O Tchouaméni ou Camavinga ficava mais com a parte mais defensiva, mais física aqui na volância, e o Kroos vinha aqui para ajudar os dois. E aí tinha a opção do Valverde mais aberto, o Bellingham por aqui, o Vinícius e o Rodrigo aqui. Era outra opção, mas no 4-4-2 um pouquinho mais tradicional, né? Depois, também tinha a opção de jogar com o Camavinga mais fixado por aqui, o Kroos, o Valverde aberto pela direita, o Kroos mais pela esquerda e o Bellingham, repito de novo, tendo essa flutuação por aqui. Então era ou 4-4-2 ou, 4-4-2 ou no 4-3-1-2, né? Mas pro final da temporada, na partida contra o City, foi a primeira que a gente viu isso com efetividade, o Ancelotti fez o seguinte, ele manteve aqui a dupla de volantes, né, o Camavinga, o Tchouaméni com o Kroos aqui. Ele fez o seguinte, ele colocou o Valverde pela direita, aqui, o Bellingham centralizado, abriu o Rodrigo e colocou o Vinícius como referência. Então era mais um 4-2-3-1, com o Vini sendo esse cara de referência. O ponto é que o ataque do Real Madrid é sempre muito móvel. Às vezes o Valverde está por aqui, às vezes o Rodrigo tá aqui, o Vini troca com ele, às vezes o Bellingham entra por aqui, o Rodrigo se afasta um pouco. E assim, o Ancelotti foi jogando durante essa temporada com sistemas muito parecidos, mas com os jogadores fazendo algumas funções um pouco diferentes. Mas basicamente era isso. Às vezes o Vini era referência, às vezes o Rodrigo era referência, às vezes o Bellingham era referência. Ia mudando muito, porque o ataque do Real Madrid, uma das principais características é que sempre foi muito móvel. Aí a gente tem a entrada, a gente tem a saída do Toni Kroos do time, então sai o Kroos aqui da prancheta, e a entrada, em teoria, do Camavinga sendo, junto com o Tchouaméni, essa dupla de volantes. Existe essa possibilidade do Ancelotti, que é um cara muito preocupado com o equilíbrio do time, né? Querer manter essa dupla de volante que deu certo com o Kroos e Camavinga, Kroos e Tchouaméni, manter com Tchouaméni e Camavinga. Poderia ser uma opção. O Valverde não sai do time, o Bellingham também, então existe a possibilidade de jogar com o Valverde mais aberto, o Bellingham pela esquerda, o Valverde pela direita e 2 atacantes. Aí quem seriam esses 2 atacantes? O Mbappé vai ser titular, ele chega para ser titular, seria o cara que jogaria aqui, e aí Vinícius ou Rodrigo jogariam com Kylian Mbappé, uma opção. Outra opção, não entra Camavinga no time, e o Real Madrid joga com Tchouaméni e Valverde, que também pode jogar mais recuado. O Bellingham entra por aqui. O Mbappé de 9, o Vinícius abrindo pela esquerda e o Rodrigo pela direita. Seria mais um 4-3-3, que segundo o Ancelotti, pelo que ele falou, o sistema não mudará. Então, eu acho que é mais difícil ele voltar pro 4-3-3. Outra opção, o Mbappé tá no time, tá? O Mbappé fica aqui. E a opção é, por exemplo, Tchouaméni, Valverde, Bellingham, digamos que uma coisa mais assim, talvez, com Mbappé sendo a referência, Vinícius aqui, Bellingham aqui e Valverde aqui. Seria mais ou menos isso. Tchouaméni e Camavinga, que seriam, ou Tchouaméni e Valverde, Rodrigo, Vinícius, Bellingham e Mbappé. Seria o que o Real Madrid fez contra o City, por exemplo, só que sendo a referência do ataque o Mbappé. Abrindo pela esquerda o Vini, abrindo pela direita o Rodrigo, o Bellingham sendo o camisa 10 e o Tchouaméni e o Camavinga aqui,
ou o Tchouaméni e o Valverde, ou o Valverde e o Camavinga. Aqui mudaria, porque o Camavinga tá aqui, porque como ele é o mais novo de todos eles, ele pode... Vamos ver o que o Ancelotti vai fazer, se ele vai ser titular ou não. Então seria Tchouaméni e Valverde, ou Tchouaméni e Camavinga, ou Camavinga e Valverde. E aí seria um sacrificado na parte mais defensiva para manter um esquema que o Ancelotti jogou muito nessa temporada, com o Vinícius sendo a referência, só que agora a referência seria o Mbappé, o Rodrigo pela direita, o Vini aqui e o Bellingham aqui. Seria uma outra opção e aí cairia um meio-campista. Então, gente, na verdade, são muitas as possibilidades de sistema que o Ancelotti tem sem mover muito o time, né? O ponto é que a saída do Kroos faz com que ele tenha a possibilidade de saiu o Kroos, saiu o meio-campista, eu adiciono mais um atacante e vejo como é que vai jogar o meu time. E aí sacrifico o Fede Valverde, que não fica tão aberto para poder fazer ações mais ofensivas, e coloco ele num trabalho mais defensivo que ele pode fazer também. Tchouaméni ou Camavinga, eu acho que sempre um dos dois vai jogar. O Bellingham, ele tem a possibilidade de jogar aberto pela esquerda num 4-3-3 mais tradicional, só com 2 atacantes, mas ele também tem jogado muito de 10, né? Muito sendo esse cara com liberdade de atuação no meio de campo. Mais preocupado com tarefas defensivas também, porque aí o Real Madrid teria, na verdade, 3 atacantes, só que dispostos de forma diferente. E aqui tem outra chave, né? Que o Vinícius pode ser a referência e o Mbappé aberto pela esquerda, que o Rodrigo pode ser a referência e o Mbappé mais aberto pela direita. Enfim, tem muitas opções. Pelo que o Ancelotti sinalizou, o sistema não vai mudar, mas a ideia de futebol poderia ser outra. Talvez essa seja um pouquinho a ideia de futebol. E aí o Endrick, onde é que entra nessa história toda, Tati? O Endrick, se o Mbappé não tá bem, ele vai entrar no lugar do Mbappé. Se o Rodrigo não tá bem, vai entrar no lugar do Rodrigo. Se o Vinícius não tá bem, vai entrar no lugar do Vinícius. Ele vai ser a peça que vai fazer todo mundo girar. E a opção dele vai ser jogar em várias posições, inclusive o Real Madrid com o Endrick pode jogar Endrick Mbappé, pode jogar Endrick Vinícius, pode jogar Endrick Vinícius Rodrigo sem o Mbappé, pode jogar em muitas posições. A chave do Real Madrid da próxima temporada, independente muito assim aqui do esquema que eu tô montando, vai ser a mesma. O sistema, quando o Ancelotti fala em sistema, eu acho que ele tá batendo muito na tecla de que a chave do Real Madrid na temporada passada, o Real Madrid que ganhou a Liga e a Champions, foi a mobilidade dos seus jogadores. Os jogadores sabiam o que tinham que fazer, mas não necessariamente, obrigatoriamente, eles tinham que ocupar uma única posição. Eles podiam ir mudando. Vinícius e Rodrigo são talvez as grandes referências nesse ponto, que eles foram mudando muito de posição. Então eu acho que o Ancelotti vai levar isso a um outro nível com a chegada do Mbappé, porque é um jogador que também pode fazer isso. O Mbappé começou mais pela esquerda, com o Luis Henrique no PSG, atuou em muitos jogos mais centralizado, em alguns ele foi bem, em outros nem tanto, mas é um jogador que também tem essa mobilidade no ataque. Então quando o Ancelotti fala que o sistema não vai mudar, eu acho que na cabeça dele esse ataque móvel é a prioridade, eu acho que ele vai priorizar isso. Depois, quais serão as peças e como elas serão organizadas em determinados momentos do jogo, para atacar, para defender, para ter a bola, para não ter a bola, para contra-atacar, aí vai depender muito do contexto das partidas, vai depender muito dos rivais e vai depender muito dos momentos de cada jogador. Quem tiver melhor vai jogar e quem não tiver tão bem vai ter sempre o Endrick ali tentando ganhar mais minutos em campo. Mas eu acho que o Real Madrid ganha muito nessa temporada porque, repito, uma temporada na qual atacante mesmo, no final das contas, o Real Madrid teve 3. O Vinícius, o Rodrigo e o Rossello. Porque o Brahim fazia muito mais a função do Bellingham, que em alguns momentos foi, digamos que um falso 9, assim. Mas também não é uma característica do Brahim ser esse atacante total, né? Ele no Real Madrid aprendeu essa questão da mobilidade e se transformou num cara muito móvel. O próprio Jude Bellingham se adaptou a ser um meio-campista muito mais próximo da área. Tem outro ponto, o Ancelotti já bateu na tecla. O Bellingham é melhor, mais próximo da área. Ele não quer afastar tanto o Bellingham assim. Por isso que talvez o jogador que jogue mais recuado seja realmente o Fede Valverde, que é um jogador que
nas temporadas que foram passando no Real Madrid, ele foi se afastando um pouquinho da área, né? E aí tem um ponto que na Copa América a gente pode observar bem qual vai ser a posição do Valverde com a seleção uruguaia, porque eu acho que daí, de repente, o Ancelotti pode tirar algumas coisas para aproveitar o Valverde do Uruguai também no Real Madrid, que é um pouquinho diferente a proposta do Uruguai e as ideias do Bielsa. Então, muitas dúvidas ainda ficam, mas a certeza, pelo menos dessa fala do Ancelotti que a gente tem, é que o sistema não muda, mas a ideia de futebol poderia mudar. O que ele quer dizer com isso? Eu acho que os jogadores vão ter que ser ainda mais adaptáveis para conseguir encaixar na ideia do Ancelotti de fazer com que todo mundo que tá bem vai jogar. E aí, como é que ele vai fazer isso? Realmente, um cara como o Ancelotti vai ter que tomar as decisões. Mas o Real Madrid ganha muito com essas duas contratações, porque passou uma temporada muito difícil, com muitas lesões, conseguiu fazer uma temporada incrível, uma das melhores da história do Real Madrid, e agora vai ganhar 2 atacantes, um que tá pronto, é um dos melhores jogadores do mundo, e o outro que chega para ser um dos melhores do mundo também no futuro.